Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, há um tempo eu tenho pensado a respeito de algo, até compartilhei no domingo passado uma parte disso no momento de ofertório, né? E ao longo dessa semana eu fui meditando e também, principalmente de ontem para hoje, né, colocando algumas ideias no lugar para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito disso, né? Durante muito tempo, eu ficava pensando por que algumas coisas. Eu até falei isso na ministração de ofertório do domingo, né? Por que o povo levou tanto tempo para sair do Egito e chegar a Canaã, chegar à Terra Prometida? Por que esse trajeto? Por que tantas complicações? Por que tanto tempo, né? E quando você vai estudar, você vai se informar a respeito do que estava acontecendo, né? Da quantidade de pessoas, o tempo, o trajeto, né? Algumas pessoas sinalizam algumas questões diferentes, mas a maior distância que eu identifiquei era o trajeto todo do Egito até Canaã, levaria aproximadamente 452 quilômetros. E era uma caminhada que, com a quantidade de pessoas que estavam ali, levaria aproximadamente 40 dias. Alguns falam até menos, outros falam que tem uma distância menor. E 450 é um número bem familiar para a gente, porque é mais ou menos a distância daqui para o Rio de Janeiro, né? Então a gente já tem uma referência que é uma distância longa, mas que hoje de carro a gente faz em 6 horas, 7 horas, né? Sem muito. E se eu for pensar em avião, então vai rapidinho, né? Mas imagina que, e quando nós vamos para o Rio, às vezes no período ali próximo de outubro, né, tem muitas pessoas que fazem como até uma forma de cumprir uma promessa, eles vão andando daqui ou de outras regiões até Aparecida do Norte, né? E aí você vai vendo lá eles andando, caminhando mesmo tranquilamente ali ao longo da estrada ali da Dutra e tudo mais, né? Então não é digamos assim, não é uma condição assim inviável, né, de caminhada. A gente estava na quinta-feira, a gente estava conversando com um rapaz que estava visitando a igreja, ele estava compartilhando que ele é ultramaratonista. Ele já participou de algumas corridas, né? E eu falei, meu Deus, corridas, né? Nessa quantidade, a gente seria arrastadida, né? Mas ele falou, ele estava se preparando, acho que seria até hoje, se eu não me engano, que a corrida que ele correu com a esposa eram de 70 quilômetros. E eles estavam se preparando para uma de 100, que seria agora. Você imagina nesse fresquinho, tempo agradável ameno, 100 quilômetros constantes. E a expectativa dele, ele não compete para... Ele tem a profissão dele e tudo mais, mas ele compete só mesmo como desafio pessoal. E a expectativa dele é fazer aquilo ali em 12 horas. Ou seja, se ele fizesse com muito foco, em 10 dias ele de letra chegaria lá no Rio. 100 quilômetros em 12 horas, descansava. Em 4 dias matava, mas estou botando 10 dias para descansar mais. E aí, quando tu começa a pensar, fala assim, meu Deus, mas por que então 40 anos? Por que tanto tempo? Né? E algo que me chamou a atenção e que foi onde o ponto que o Senhor começou a tratar comigo, foi a respeito do entendimento de mentalidade. Toda aquela geração, né, que saiu do Egito, eram ao todo 600 mil homens, aproximadamente, e se faz sempre uma multiplicação por 5. Então, seria aproximadamente, aí, estou chutando assim, tá? Mas seria aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, você imagina uma peregrinação de 3 milhões de pessoas. Já é algo assim surreal, né? Se a gente pensa naquelas passeatas, aquelas manifestações que foram algumas milhares de pessoas, imagina 3 milhões de pessoas se deslocando daqui até o Rio de Janeiro. Imagina a Dutra lá. É bom a gente pensar assim, né? Botar imagem naquilo que nós estamos lendo. E aí você tem 3 milhões de pessoas caminhando. E eles tinham aquela orientação de que eles só tinham uma orientação de chegar no objetivo. Eles sabiam o tempo todo que o deserto não era o destino final, não era o ponto de chegada deles.
O deserto era a transição para a terra prometida. Terra prometida essa, promessa feita essa, a Abraão ainda. Eles estavam cumprindo, na verdade, aquilo que foi prometido a Abraão, que de chegar num lugar. Então, por que eu estou te contando todo esse contexto? Para a gente entender primeiro, essa geração ficou 400 anos aproximadamente escrava. Ou seja, não tinha ninguém ali que não tenha nascido no cativeiro do Egito. Concorda? As pessoas, elas já nasceram com a mentalidade de escravos. E quando você vai estudar até mesmo a história, você vai vendo que, quando você vai conhecendo as pessoas, você vai perceber o quê? Que nós somos frutos da forma como a nossa mentalidade, ela é composta pela forma como nós fomos criados. Se você foi criado com a informação de tipo, você não vai dar em nada, você não é ninguém, você não consegue nada, você é fraco, você é bipolar, você é isso, você é aquilo, aquilo outro, aquilo outro. A pessoa ela vai crescer o quê? Com a cabeça, com essas limitações. Se você cria uma criança com a cabeça de você pode tudo, você consegue, você vai vencer, você é vencedor e tal, essa criança ela tem uma outra projeção quando adulto. Não é verdade, irmãos? Eu não sou especialista nisso, mas isso é algo provado cientificamente, até mesmo com a planta. Né? Você já viu isso se você bota lá uma sementinha e uma você fala mal e outra você fala bem, você vai ver que você vai declarando coisas e você vai ter o mesmo tipo de tratamento em relação à semente, quantidade de terra, água, e uma cresceu e a outra não. Então, tudo faz sentido, tudo tem um sentido, por quê? E nós somos criados dessa forma, então nós temos uma cultura disso. Vou te dar um exemplo, eu já ouvi várias pessoas falando que eu não vou fazer faculdade porque na minha família isso não é coisa para minha família. Nós somos peão. Peão é para ser dessa forma. Eu me lembro lá em Pedra e assim, eu vim de lá, irmãos, e entendo um pouco do contexto também. O ambiente ele te influencia muito. E quando você chega lá, é um bairro que parece uma mini cidade. Né? A gente tem aqui três ex-moradores aqui de Pedra, além da Michela. E assim, parece uma mini cidade, todo mundo se conhece, é aquela coisa que você vai na material de construção, antigamente você largava a bicicleta lá, mexia, era essa vibe. A pessoa falou, nossa, Rio de Janeiro. Pois é, Rio de Janeiro. Pé de Guaratiba era assim, hoje nem tanto, você já não pode dar muito mole. Mas Pé de Guaratiba era nessa vibe. Só que assim, a mentalidade das pessoas ali na região era de uma mentalidade de que a minha vida era aquilo ali. Qual era o meu objetivo? Meu objetivo eu vou crescer e vou trabalhar para ser trocador na van. Vou trabalhar para ser um motorista de van, só para vocês entenderem. Van para vocês aqui é perua. Lá no Rio, alguns bairros não tem muito transporte, o transporte público é meio escasso. Então esses carros, esses veículos, são utilizados como transporte coletivo. Então, você ter um carro, uma van, e você fazer transporte, era como quase a pessoa tinha um táxi, né? Que tinha aquela coisa de você ter um recurso próprio, você é dono de si mesmo. Mas era um pensamento muito limitado. O auge era você ter o teu carro próprio e trabalhar naquela rotina ali. Você trabalhar no comércio, e problema nenhum com isso, irmãos. Amém? Só que a gente precisa entender, primeiro, aonde nós queremos chegar e aonde Deus está nos conduzindo. E essas coisas precisam se conversar. Amém? Então, na nossa época, por exemplo, quando a gente começa a se envolver na igreja, começa a se envolver com jovens na igreja, o que acontecia? Alguns jovens, a expectativa passou a ser, vou viver de ministério. Olha que coisa maravilhosa. Vou trabalhar, não vou precisar ficar acordando cedo, vou ficar estudando a palavra, vou ser professor do Rema, vou ser um pastor. E essa era a pegada mesmo, irmãos. Eu não estou, assim, pouquíssimos fizeram faculdade na minha geração. Depois isso foi sendo tratado pela liderança, as coisas foram, sabe? Por quê? Não, vou viver na igreja. Só que isso é desequilíbrio, irmãos. Nem todo mundo foi chamado para viver 100% na igreja. Até porque se todo mundo ficar dentro da igreja, quem vai pregar no mundo? Quem vai influenciar na sociedade? Quem vai influenciar no seu trabalho? Não tem como. Então,
esse entendimento era muito voltado por conta do contexto local. O contexto local meio que mantinha aquela ideia nas pessoas de que o meu objetivo de vida é ter isso aqui. Então, a cultura e a forma como nós somos criados, ela estabelece alguns preceitos. E quando você vai olhar, irmãos, eu olho para Deus e vejo Deus agindo com o povo de uma forma muito amorosa. Porque se aquele povo tenta ir direto para Canaã, primeiro, a terra não estava desocupada. Tinham pessoas lá. Lembra dos espias? Quando eles foram lá espiar a terra, gerar relatórios, eles falam sobre as pessoas, eram gigantes, nós já éramos como gafanhotos. Por quê? Essa terra já estava habitada. Amém? Você está comigo? Então, eles não iam porque eles não tinham experiência de batalha. Eles não tinham, na verdade, a cabeça deles era de obedecer, de seguir normas, seguir regras e ficar quieto, porque se falar muito, piora a situação deles. Então, eles não tinham eles eram mal preparados para isso. Por quê? Eles não eram um povo independente. Eles saíram de um lugar e tinham toda uma carga em cima. E ao longo do tempo, o que Deus foi fazendo? Deus foi trabalhando com eles a mentalidade deles. De que forma? Através de, primeiro grande exemplo, abrir o Mar Vermelho. Irmãos, se você vê um mar se abrindo e você passar 3 milhões de pessoas a seco, depois esse mar se fechar quando todo mundo passou e só está lá o exército inimigo, na nossa cabeça a gente já pensa o quê? Poxa, eu vou confiar nesse Deus, eu quero estar do lado desse cara. Eu quero estar desse lado aqui. Porque, olha só o que ele faz. Olha o poder dele. Eu quero estar com ele. Mas esse povo ele não tinha essa visão plena. Eles não confiavam plenamente em Deus. Então, aos poucos as coisas ele foi se mostrando para elas e promovendo coisas. Então, foi maná, alimento todo dia, carne todo dia. Não podia guardar para justamente trabalhar neles o quê? Olha, vocês são supridos por mim em tudo. Vocês têm de mim tudo o que vocês precisam. Confia, não guarda, não precisa se preocupar que eu estou aqui. Então, Deus tinha uma sinalização de quê? Uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Então ele tinha eu estou aqui com vocês, ó. De noite eu ilumino, mas de dia você está me vendo também. Olha, de noite eu estou aqui, de manhã eu também estou aqui. Então, tá faltando água. Do nada, uma água amarga vira doce. Moisés bate numa rocha, sai água. Quantas e quantas coisas, irmãos, foram acontecendo. E o que acontece? Quero fazer uma alusão para nós aqui agora nesse tempo. Começar a fazer esse paralelo. Muitas vezes, nós estamos no mundo e viemos para Cristo. Amém? Somos salvos, cheios do Espírito Santo, glória a Deus. Só que a gente não consegue viver toda a promessa que foi estabelecida para nós, porque ainda estamos com a mentalidade do mundo. Alguns conceitos ainda são do mundo. Nosso casamento às vezes não é uma bênção, por quê? Na minha cabeça, eu não vou me curvar a homem nenhum, porque eu fui criado dessa forma. Na minha cabeça, eu não vou ser submisso ao meu marido, porque eu não vou me submeter a ninguém, porque eu fui criado dessa forma. Na minha cabeça, eu não tenho que ficar cuidando da mulher, por quê? Porque eu fui criado de uma forma que ela tinha que se virar também. Na minha cabeça, nós não somos um, é ela com as contas delas e eu com as minhas contas. Na minha cabeça, eu não tenho que ficar respeitando pai e mãe, porque meu pai e minha mãe não foram bons para mim. Então eu não devo respeito para eles. Então você vem com essa cultura para dentro de Cristo, vem dentro do reino do Filho do seu amor. Amém? Você vem para o reino com esse entendimento. E se você não ajustar isso à palavra, você não vai viver os benefícios que a palavra nos garante quando obedecemos a esses princípios. Amém? Eu quero que você abra lá comigo. Esse texto aqui é muito, muito poderoso e vai nos ajudar a avançar aqui. Abra comigo, por favor, em Mateus 9. 9,16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste
e fica a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se rompem, se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, ambos se conservam. Quando você lê esse texto, principalmente essa parte do texto onde fala do remendo, talvez a gente lê assim e não tenha muita ideia, mas pensa o seguinte, olha só o que o texto está querendo dizer. Se você tem imagina o seguinte, para a gente não falar de time de futebol específico, vamos falar da seleção brasileira, ok? Você tem uma camisa, você tem duas camisas da seleção. Então aquela amarelinha linda lá e tal. Aí você tem uma bem surradinha, toda furadinha, né? E tem uma lá zero. Aí você ganhou essa zero, chegou essa zero para você. Cheguei lá para você, ó, toma, meu irmão, vi que você quero te honrar aqui, toma uma camisa nova do Brasil. Você fala assim, não, pastor, não preciso de uma camisa nova. Deixa eu pegar um pedacinho dela, eu vou colocar nos furinhos que eu tenho aqui. E tá tudo bem, eu tô de boa com isso aqui. É assim que a gente age? Por quê? Não, é falta de inteligência. Você destruir uma coisa que está boa, perfeita, para consertar uma coisa que já está ruim. Ninguém faz isso. Só que quando a gente, como a gente acaba fazendo isso? Quando a gente, nova criatura, cheio do Espírito, quer viver com uma parte dessa nova vida. Você tem uma vida toda quebrada, toda surrada, toda zoada, como a gente diz aqui. E aí você quer, não, eu não quero tudo isso aqui não, eu quero só uma parte. Eu estou com muito problema financeiro. Eu preciso só dessa visão aqui, ó. Só isso aqui do Evangelho. O resto não precisa não. Santidade não quero não. Ah, não. Uma vida familiar alinhada com a palavra eu não quero não. Eu quero só isso aqui, só esse pedacinho aqui. É assim que muitas vezes nós agimos. Quando a gente quer viver parte do Evangelho. Quando a gente está aqui no Evangelho, em Cristo, e a gente está ali, ó. Poxa, vai ter aquele bloquinho de carnaval que eu adoro. Meus amigos todos estão indo. Quando a gente está aqui e está todo mundo tomando... Poxa, está todo mundo tomando uma cervejinha gelada. Vou tomar uma cervejinha também. Quando a gente está aqui e está todo mundo falando palavrão e você não se incomoda e começa a falar também. Quando a gente está aqui e começa a namorar e já quer fazer coisas antes do tempo. É como se a gente estivesse colocando remendo novo em pano velho. É como se a gente quisesse desconsiderar um tecido e um pano novo, uma veste nova. Uma vida completa, irmãos. Com tudo que o Senhor tem, com todo o pacote da salvação, com tudo aquilo que Ele destinou para cada um de nós. A gente desconsiderasse isso, assim, não, eu quero a minha vida como é. Só que eu quero a cura para o câncer que eu tenho. Eu quero a solução para esse problema financeiro que eu estou tendo. Eu quero resultado para essa área aqui. Então, quando a gente está fazendo essas decisões, irmãos, e escolhendo parte do Evangelho, a gente não vai viver a totalidade dele, porque não é dessa forma que funciona. O reino não funciona dessa forma. Meu antigo pastor, ele falava, era como se fosse a ideia dele, que ele trazia a ideia de um self-service. E aí tinha lá todas aquelas comidas expostas, né? Eu não sei se você é como eu, que não tem muito critério em relação a botar o prato. Tá lá, vamos lá. Poxa, churrasco, adoro churrasco, farofa. E estrogonofe, bota por cima aqui, vai ficar bom. Eu sou meio assim, sou meio desequilibrado. Mas, enfim, tem gente que é assim, não é? Vai lá e joga, mistura tudo, tu já não sabe mais o gosto de nada, tá tudo embolado. Eu vou separando pelo menos assim nos cantinhos, né? Falando, vou comer esse aqui, aí eu boto um pouquinho de arroz e o estrogonofe aqui. Aqui o churrasco, aqui a lasanha, aqui não sei o quê. Aí eu boto umas coxinhas assim, uns salgadinhos assim, para ir petiscando. É assim, né? Mas nessas horas, normalmente quem gosta disso nunca pega uma salada. Não é verdade? Nunca pega lá um tomatinho que seja. Quando pega é aquela maionese, né? Não, salada de maionese, tudo embolado. Mas por quê, irmãos? Porque a gente quer selecionar aquilo que, de alguma forma, traz prazer pra gente. Mas não necessariamente aquilo é saudável. Aquilo nos faz bem, é aquilo que nós precisamos.
Então a vida com Deus é o quê? É o arroz, o feijão, a salada, a carne, é de vez em quando sim o churrasco, a lasanha, mas é o equilíbrio do dia a dia. Se eu comer só besteira o dia inteiro, a vida inteira, irmãos, primeiro que eu vou ou provavelmente morrer fora do tempo, ou eu vou viver uma vida desgraçada de doença em doença. É ou não é verdade? Então, da mesma forma, quando a gente olha para a nossa vida espiritual, eu não posso selecionar. Ah, não, caráter eu não quero me alinhar, não. Eu vivo. O meu trabalho exige que eu minta de vez em quando. O meu trabalho é impossível não sonegar um imposto. É impossível não sabe, contar uma historinha triste para o meu chefe. É o quê? Não querer tratar o caráter. É a gente olhar para o Evangelho só para aquilo que nos traz alegria e prazer, como se fosse algo que a gente pudesse escolher, mas não é dessa forma. Nós não escolhemos, irmãos, é um pacote e a gente precisa entender que para que a gente seja plenamente bem-sucedido nas promessas e nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos mergulhar por completo. Não tem como a gente ficar ali, só molhar quando a gente precisa. Além de ser muito, até de uma forma bem clara, assim, é até egoísta, é uma forma mesquinha de lidar com Deus. Você só procura Ele quando você precisa. Só procura Ele quando o carro está apertando. Só procurar Ele quando as coisas não estão bem. E, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. Há um tempo atrás, a gente vivia num nível de religiosidade extrema, onde as pessoas elas viviam literalmente sobre um jugo. E se passaram, irmãos, e eu estou falando, eu tenho 38 anos. Se passaram aí, vou botar aí de 2000 para cá, é outra igreja. Eu nunca pregaria numa ceia assim. Era terno e gravata e olhe lá, meu irmão, é respeito máximo. Você vir para a igreja sem estar alinhado, um pastor, isso é absurdo. Por quê? Porque era o padrão, era um nível de coisas que com o tempo a gente foi vendo que era só religiosidade. Nada contra quem gosta. Amém? Problema nenhum. Só que imagina só, nessa lua você está aí com a roupa fresquinha e eu estou aqui, todo engravatado, com um paletó ainda por cima esquentando. Mas o que eu quero te dizer com isso? A gente entrou por um caminho onde as pessoas começaram a pregar um evangelho diluído. Um evangelho fraco. Um evangelho onde você não tem nenhum tipo de... quase nenhum tipo de responsabilidade. Olha, o que importa é você ser feliz. Deus te ama, Jesus te ama, Ele é amor. Mas, irmãos, quando você olha o caráter de Deus, e às vezes as pessoas olham para o Antigo Testamento, parece que era um outro Deus. Irmãos, se a gente crer que Deus era ontem, hoje e sempre, Ele era Deus lá também, Ele era o mesmo. Ele não mudou o caráter dele, não. Ele continua sendo santo e exigindo santidade. Ele continua tendo caráter e exigindo um caráter íntegro. Existe a condição do homem que mudou, mas Deus continua o mesmo. A Bíblia é a mesma. Então, quando a gente olha, irmãos, é óbvio que a gente tem que entender a ótica a nossa realidade em Cristo, tudo isso. Eu não estou tirando isso do foco. Você está entendendo, não está? Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de heresia, não. Mas eu quero te dizer que Deus, ele continua sendo o mesmo. E o mesmo Deus que exigia um nível de comportamento é o mesmo agora. Ah, não, estamos em Cristo, então eu não preciso mais viver só como uma mulher. Eu posso cobiçar a mulher do próximo. Não. Ah, não. Agora estamos na era do amor, da graça. Eu posso mentir, eu posso desrespeitar os meus pais. Ah, não. Agora eu posso dar a volta nos outros, não tem problema, porque eu já fui salvo. E nada pode me alcançar. É dessa forma que muitos estão vivendo, irmãos. E vou te dizer, sabe qual é o problema? É que a gente que está vivendo certo e buscando viver certo, acaba sofrendo. Por quê? Pessoas que a gente vai ministrar, que a gente vai evangelizar, que a gente vai conversar,
estão tão machucados porque não estão vendo resultado. Porque não tem como, irmãos. Não é que você fica mais ou menos abençoado quando você pratica o princípio. Você já é abençoado, amém? Mas, para que você receba do princípio, você tem que cumprir a sua parte. Deus já disponibilizou o que ele precisa. Agora, nós precisamos ser obedientes e fiéis às instruções. Então, e aí quando nós vamos olhar, irmãos, e eu me lembro de uma ministração do pastor Zenilton, não vou me recordar o momento agora, que ele trouxe um paralelo sobre a negociação, digamos assim, entre Moisés e Faraó. Então Moisés chegava lá e falava, libera o povo. Aí o Faraó, não, vem cá, não vai muito longe não. Eu não vou me ater para a gente não levar tempo, depois a gente pega a referência e bota até lá no grupo se você quiser, mas pesquisa lá que você vai achar. E ele fala, o pastor fala bem destrinchado isso. Mas assim, parafraseando, não, vai, mas não vai muito longe. O que quer dizer isso, irmãos? Olha, vai, mas volta. É tipo assim, você quer ir lá, você quer sair do mundo, mas de vez em quando vem aqui. Não se afasta muito, não. Aí tem uma outra que ele já vem e fala, olha, vai, mas não precisa ir as crianças e os jovens, não. Deixa eles aqui. Uma outra faz aqui mesmo. E depois ele fala, por último, sobre recursos. Deixa os animais. Então, quando você olha aí, você passa, não, mas como é que a gente pode fazer? Irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento e olha especificamente para esse contexto, Faraó é uma tipificação de Satanás. E o Egito é uma tipificação do mundo. Então, quando esses tipos de ofertas, esses tipos de propostas, eles são feitos, é como se nos tempos de hoje nós estivéssemos sendo aliciados dessa forma. Do tipo, olha, vai na igreja, ouve uma boa palavra, mas de vez em quando vamos lá no pagode, vamos lá no baile funk, não tem problema não. Vai, mas fica aqui perto da gente. Não tem problema você dançar, não. Dançar de forma sensual. Não tem problema nenhum. Não tem problema você namorar um ou outro, não, que isso. Vai, mas deixa teus filhos aqui comigo. Deixa teus filhos aqui, eu vou educar eles aqui na TV. Eu vou educar eles aqui nessas escolas aqui, tudo arrumadinho para ele. Ele vai adorar. Vai ter carnaval. Vai ter uma festinha de carnaval lá. Deixa ele ir, não tem nada a ver. Aí a criança cresce desejando aquele momento de carnaval. Não tem nada a ver. Vai, mas não dá teus recursos para a igreja, não. Não manda dinheiro para a igreja, não, porque isso é coisa de bitolado. Isso é coisa de gente que não tem visão. Pessoas que dão dinheiro para pastor. Né? Parece que eu fico imaginando, falo assim, meu irmão, falo assim, cara, deve ter muito, eu sei que tem, mas deve ter muito pilantra aí que está ganhando rios de dinheiro. Porque assim, o que tem pessoas traumatizadas com isso é surreal, irmãos. Porque eu não vou dar dinheiro para pastor, irmãos. Se você entender princípio, o pastor pode até vir a roubar, até vir fazer alguma coisa, mas você não vai deixar de ser abençoado. E a gente pode ver isso, além dos testemunhos que a gente conhece, a gente pode ver isso na própria palavra. Situações onde as pessoas prosperavam. O povo de Israel prosperava no meio de um período de escravidão. José prosperava numa prisão. O ambiente, independente dele ser bom ou não, ele não vai moldar os benefícios dos princípios que você cumpre. Ele não vai determinar o seu sucesso ou não. Óbvio que eu nunca estaria debaixo de uma autoridade corrupta, amém? Uma autoridade que eu não confiasse. Recentemente eu ouvi uma pessoa falando sobre uma questão de casamento com comunhão de bens. Tem uma série de contextos, mas o que ele falou para mim foi muito importante. E aí as pessoas marretando porque ele casou e fez comunhão de bens. E aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, engraçado, o que vale mais, o dinheiro ou o meu corpo?
ou a minha vida? O que vale mais? O que eu valorizo mais? O dinheiro ou a minha vida? Aí ele fala, se eu digo que a minha vida vale mais, como é que eu posso compartilhar a minha vida, o meu corpo, o meu tudo, mas o meu dinheiro não? Como é que o dinheiro, eu não posso ter uma comunhão de bens com a minha esposa, porque eu não posso, isso é meu, e eu não posso compartilhar, mas a minha vida, o meu corpo, e eu digo que eu sou uma carne só com ela, eu posso. Tá vendo como são princípios que vão entrando? E aí, quando ele falou, eu falei, rapaz, é verdade. Não que eu tenha feito isso, mas eu fiquei pensando o argumento das pessoas. Por quê? Ele falou, cara, se você faz um casamento com a ideia de fazer separação de bens, é porque você tem expectativa de separar. E você não confia na pessoa que você casou. Porque se você confiasse na pessoa que você casou, você casava com comunhão total de bens. Concorda? E é lógico. Mas o que acontece, irmãos? Há uma diluição tão grande do evangelho que coisas tão óbvias passam a ser absurdas. E passam a ser, uau! Nossa, daqui a pouco vai ser, Deus é bom. Uau! Que revelação! Por quê? A obviedade, irmãos, nesse tempo, ela tem se tornado algo raro. As pessoas, no âmbito de tentar adequar os seus costumes, né, a colocar Deus dentro da sua vida, adequando Deus e aquilo que ele entende de Deus ao seu estilo de vida, elas estão perdendo referência. Quando, na verdade, nós devemos nos adequar a Deus, ao seu padrão, ao seu estilo de vida. E não o contrário. Então a gente não tem que buscar colocar Deus dentro da nossa vida. É a gente se colocar dentro daquilo que Deus nos propõe. Parece tão óbvio, tão simples, mas quando nós vamos olhar para o nosso dia a dia e querendo provar algumas coisas e querendo provar alguns comportamentos, é dessa forma que nós estamos agindo. Querendo adequar Deus dentro do nosso estilo de vida. Ou seja, pegando remendo novo e colocando num pano velho. Pegando parte diluída e colocando dentro. Como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Mas não vai, irmão. Porque não é assim que funciona. Aí você vai ver, vai olhar o contexto. Quando você vai olhando toda a trajetória do povo, e você vai vendo que eles começam com murmuração absurda de tudo. Não tem água, não tem comida, não tem o Egito, não tem as coisas. Ou seja, a mentalidade deles conduzia eles ao quê? É melhor ser escravo no Egito do que ser livre e dependente de Deus. Olha só. Eu me lembro, irmãos, que quando eu olhava e via o povo toda hora reclamando, eu falei assim, meu Deus, não é possível. Tantos sinais, tantas maravilhas, tantas coisas. Moisés subia para pegar instruções de Deus lá no monte, descia, o povo fazia bezerro de ouro para adorar, porque eles queriam algo palpável. E quantos motins, quantos levantes. Ou seja, foi necessário um tempo no deserto para que as coisas fossem sendo tratadas. E quando você vai olhar, irmãos, com exceção de Josué e Calebe, ninguém que saiu do Egito entrou na terra de Canaã. Por quê? Não aceitaram a mudança de mentalidade. Não aceitaram renovar a sua mente. Alguns queriam viver como escravos, que preferiam viver como escravos. Outros preferiam ter outros deuses que pudessem adorar fisicamente. Outros tinham até medo de Deus. Cada um com algumas questões. Mas poucos, para ser exato, Josué e Calebe se submeteram à renovação daquilo que Deus estava trazendo para eles. Números 13, 25 diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra.
relataram a Moisés: fomos à terra que enviaste verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ela tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Além de tudo, ainda eram mentirosos. E como é que eles sabiam, né? E aí no verso, na sequência aqui, né? No capítulo 14, no 1. Levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara, tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha só que ponto interessante, irmãos. Eles já tinham vivido tantas coisas, e diante de um passo onde eles iriam finalmente entrar naquilo que eles receberam como promessa, eles chegam a declarar isso: tomara a gente tivesse morrido lá no Egito, ou até mesmo aqui no deserto. E de fato aconteceu, né? Eles morreram no deserto. Mas, seguindo: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha isso. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha isso, que apoio. Porém, a glória do Senhor apareceu na terra da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? E aí pula lá, para a gente terminar logo essa parte da leitura, do 20, diz assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Até aí, irmãos. Olha só. Você imagina o seguinte: eles tiveram, não foram um movimento, não foi uma experiência, foram várias experiências. Deus estava ali naquele tempo tratando com eles. Olha, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus disso, tudo. E aí, olha, o povo agora é a hora, vamos lá, vai lá espiar a terra. E aí eles começam: nossa, a terra é maravilhosa, é isso, daqui a pouco eles começam a falar mal da terra, falar mal de Deus, ainda querem apedrejar aqueles que estavam alinhados com a visão. E olha só a visão de Josué e de Caleb: olha, nós vamos os devorar como um pão. Eles tinham entendimento de quem estava com eles,
Eles até mesmo falam, olha, a mão do Senhor já não está mais com eles. Vamos lá que nós vamos tomar tudo. Então, eles já tinham esse entendimento. Então, o que eu quero qual o grande chave de tudo que nós estamos conversando, irmãos, aqui nessa manhã? É a gente ter um entendimento que a gente pode ouvir muitas coisas, estar exposto a muitas coisas, mas nós precisamos agarrar as verdades da palavra. Sabe, se apegar com firmeza às verdades que nós temos ouvido. Se apegar com firmeza àquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, aos princípios da palavra. Porque uma vez que a gente ajusta a nossa mentalidade para o padrão divino, irmãos, nada vai nos parar. Nada vai nos parar. A gente não vai viver de dor em dor, de fracasso em fracasso, de levanta e cai. A gente não vai viver dessa forma. E aí eu vou te dizer, irmãos, como que você pode olhar para tudo isso e pensar, meu Deus, de 12, só 2 tiveram a visão. E a imagem que as pessoas têm lá fora é que talvez alguém poderia chegar e falar assim, não, mas os 12 vão entrar, porque Deus é amor. Não, irmãos, não entraram. Não entraram. E eu não estou falando aqui de salvação, amém, irmãos? Eu estou falando aqui de uma vida de sucesso, uma vida de realizações, de uma vida de propósitos cumpridos. Uma vida que nós vamos chegar no final dos nossos dias, olhar, ou se Jesus vai vir nos arrebatar juntamente com a sua igreja, ou se nós vamos morrer nessa terra de uma forma natural, mas nós vamos chegar no fim dos nossos dias e olhar para trás, assim como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, isso é para os fortes. Isso é para quem crê. Isso é para quem paga o preço. Que preço, irmãos? Um preço de obediência. Não é um preço de sacrifício. Não é para que a gente faça nenhuma estripulia. É obediência. É você chegar e olhar para a sua vida e espelhar a sua vida na palavra. Não no que as pessoas estão dizendo, não no que as pessoas acham. Recentemente eu ouvi uma ministração, o pastor Luciano Subirá estava falando sobre algumas estatísticas, que a projeção, até mesmo de meios seculares, é de que até, acho que 2040, se eu não me engano, o cristão protestante será maioria esmagadora. E alguns já até reduziram essa estimativa. Só que há uma outra estimativa também, de que para cada um crente firme dentro da igreja, há um desviado lá fora. Para um crente firme, envolvido na palavra, envolvido com o seu propósito, que é temente ao Senhor, há um desviado lá fora. Por quê? Muitos desses, irmãos, foi apresentado ou a um evangelho, onde era quase que uma questão de você tem que pagar preços para poder ser salvo, um evangelho legalista, ou então um evangelho de cor-de-rosa, tudo é festa. A vida agora é festa, irmãos. Acabou tristeza, acabou problema, acabou qualquer dificuldade, acabou qualquer pressão. A vida é festa. Isso é engano, irmãos. Não é festa. Tem festa. E a gente pode viver em alegria. Tudo isso é verdade. Agora, não vá entrar num caminho achando que você não vai passar por aflição. Não vai passar por pressão. Você não vai encontrar nenhum cristão bem-sucedido que não tenha passado por pressão. Irmão. Nenhum. Porque é na pressão que a gente se fortalece. Quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, é fácil ser crente, irmãos. Como eu falei aqui quinta-feira, tu tem lá os teus 30 mil de receita e tem lá 20 mil de conta. É fácil pagar o dízimo. É fácil devolver o dízimo. Agora, quando aquele mês bateu 35 mil de despesa e você continua com os 30 mil, aí que você prova onde está teu coração. Eu estou fazendo a conta por alto, mas pode ser por baixo também. R$300, 30 é desafio se você gasta 400. Mas se você entende quem você é e quem você é em Cristo, você nem conta 300, você conta 270, você conta 27. Por quê? Porque o princípio é inegociável. Então, irmãos, renovação da mente é a chave para que a gente consiga crescer dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente não vai conseguir viver as promessas com mentalidade de escravo. A gente não vai conseguir desfrutar de coisas grandiosas no Senhor com a mentalidade de escravo.
John Wesley tem uma frase bem conhecida, não sei se você já ouviu falar, que ele fala: a conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. Talvez você já ouviu, a gente estava até falando esses dias, né? Várias versões, até com pessoas se auto-titulando, mas até onde a gente sabe é John Wesley que criou que teve esse pensamento. Mas a verdade é essa, irmãos. É muito mais. A salvação, ela é o primeiro passo de um processo. Quando Caleb e Josué eles têm o entendimento de quem eles são em Cristo, sabe, eles levaram muito tempo até de fato Caleb pisar na terra dele. Não foi uma coisa imediata. Foram anos ali vendo o povo murmurar, o povo reclamar e eles ali, ó, convictos, seguindo. Josué assume o comando, né, o governo do povo, mas Caleb está ali, ó, firme. E quando chega o grande dia, Caleb vai lá, ó, Josué, tá aqui, ó, agora é a minha vez. Fiz a minha parte. Abra lá comigo, por favor, Josué 14. Josué 14:6. Enquanto isso eu vou ler Números 32:11. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Josué 14:6 diz assim, ó: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia eu viste que estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, 45 anos, firme, com a mesma convicção. Sabe por quê? Porque ele entendia quem ele era em Deus. Ele passou a compreender quem era Deus e quem ele poderia ser nele. Então, quando ele chega lá, irmão, você vê 85 anos, ó, eu estou pronto, porque eu sei que eu vou chegar lá e eu vou desapossar eles, eu vou tomar essa terra. Ela é minha, porque Deus me prometeu. Quantas coisas, irmãos, temos largado mão de promessas que Deus tem confiado a nós, porque olhamos o cenário e as coisas não estão acontecendo. Olha um exemplo aqui, irmãos, de duas pessoas que tinham uma promessa. Duas pessoas que pegaram a visão, mesmo num ambiente totalmente incrédulo, eles conseguiram perseverar e alcançaram a promessa. O que isso me diz, irmãos? Mesmo que você esteja num lugar onde possa estar acontecendo muitos erros, muitas coisas erradas, se você tiver com o coração certo, no lugar certo, e Deus está te mandando permanecer lá também, né? Porque obediência faz parte disso, você vai prosperar mesmo que ninguém prospere, irmão. Ah, mas a minha família é isso. Mesmo que a sua família não prospere, você vai prosperar. Ah, mas o meu irmão, meu primo, meu papagaio. Mas você vai, porque você está obedecendo. Você está seguindo
as orientações. Você está seguindo as instruções. Então, irmãos, a chave está na obediência. Quando Jesus ele vem para a terra, irmãos, ele começa a tratar com os homens, com os discípulos. Ele não chegava com as pessoas falando, olha, vamos lá, eu te amo, não tem problema não. Irmãos, quando chegou uma hora que o discurso estava muito pesado, o pessoal começou a ir embora, ele chegou para os discípulos e vocês, não vão embora também não? Ele não estava preocupado com o ibope não, irmãos. Aí eu te pergunto, se a pregação de Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado em terra, foi rejeitado? Foi rejeitada a pregação dele? Ele foi rejeitado? Que dirá nós? E às vezes a gente fica, não, puxa vida. Eu vou falar por mim, irmãos. No início da minha carreira ministerial, quando alguém chegava e falava assim, pastor, eu gostei e tal, mas eu quero congregar em outro lugar. Quero fazer isso, quero fazer isso. E naquela hora eu tomava aquilo como um certo desprezo. Assim, puxa vida, então não fui bom o suficiente. Assim, como se eu fosse a pessoa, né? E eu olhava aquilo assim, aí com o tempo eu fui amadurecendo e vendo, assim, cara, a questão não é minha, eu tenho que cuidar para fazer o meu melhor. Mas a questão tem a ver com a pessoa também. Às vezes o ambiente que a pessoa quer é um ambiente diferente daquilo que a gente tem vivido aqui e aquilo que Deus tem proporcionado para nós. E amém, zero problema com isso. E às vezes também a pessoa pode falar assim, não quero um evangelho desse não, quero um evangelho que eu posso voar, que eu posso, né, ser rico, milionário, só no piscar de olhos. Esse que eu quero. Boa também, irmãos. Zero problema. Então eu passei o quê? A não avaliar nada na minha vida pelo resultado da ótica das pessoas, mas para aquilo que Deus fala comigo e pessoas que me amam também compartilham. Porque eu também não posso ser tão ignorante, achar que eu estou 100% certo, que às vezes eu posso estar no engano, num nível de não consigo ouvir ninguém do meu lado. E a gente tem que ficar ligado nisso. Eu procuro sempre administrar aquilo que as pessoas falam com aquilo que eu entendo e capto de Deus. Que às vezes eu estou achando que Deus está falando comigo e na verdade só é a minha vontade. E nisso muitos estão se arrasando, irmãos. Estão colocando em Deus uma responsabilidade que Ele nunca disse. Sempre foi a sua vontade. Não, eu mudei disso para aquilo porque Deus me conduziu. Será mesmo? Será que lá era mais cômodo, mais confortável? Eu me lembro na época de Remo, irmãos, quando a gente estava lá, tinha gente de São Gonçalo, irmãos. Pensa num lugar longe em relação à pedra. São Gonçalo. E a pessoa ali, fiel. Por quê? Ela entendia o que era o Rema para a vida dela. Falei assim, eu não quero perder de jeito nenhum. Eu não perco por nada. Irmãos, se eu não me engano, teve uma vez que ela faltou só. Porque teve algum problema lá, ela trabalhava com salão de cabeleireiro e tal. Então, algumas vezes era complexo para ela. Fora isso, ela estava sempre lá. Irmãos, e tinha gente que morava literalmente na rua da igreja e chegava atrasado. Literalmente, na rua da igreja. Eu cheguei muito cansado, não deu para vir. Aí eu olhava assim e falei, sério, irmão? Tem uma mocinha que está vindo de ônibus 2h30. Você tem coragem de me dizer que você está muito cansado? Depois de alguém trabalhar em pé, fazendo cabelo o dia inteiro, pegar um ônibus 2h30 para vir fazer uma escola. E eu te falo, irmãos, o que nos para? Pastor, não, a gente vive uma vida sem sacrifício. Não sei não. Conversa com os missionários no campo. Vê se é mole. Vê se essa... Ih, Deus, hoje eu estou muito cansado. Estou muito de boa aqui. E às vezes esse é o nosso discurso, irmãos. Não estou dizendo que não vai ter dias que você vai ter que fazer algumas coisas. Nada disso, irmão. Estou falando quando a gente pode. E na maioria das vezes a gente falha porque quando a gente pode. A gente poderia fazer e não faz por N motivos. Então, quando você olha e Jesus vem tratando com o povo, Jesus não é Marcelo para os caras, não. Só em Mateus são 5 vezes que ele chama os caras de homens de pequena fé. 5 vezes. Jesus, o amoroso. Aí você vai lembrar, tem a primeira, que ele fala, quando ele fala sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Que ele chega lá no final, ele começa a falar sobre, não se preocupe, essas coisas são com jeitinhos, né? Não sejam homens de...
Homens de pequena fé. Quando Pedro anda sobre as águas, ele tira Pedro das águas, sobem no barco, ele fala, por que duvidaste, homem de pequena fé? Porque às vezes a gente ouve, parece que na nossa cabeça assim, Jesus chegou, cara, você andou, parabéns. Não é assim? Parabéns, você conseguiu, cara. Você deu uma vacilada no final, mas vamos lá, motivação. Olha lá o texto, irmão. Eu vou ler para você, não precisa abrir não. Ele diz assim, ó. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, você soubendo. Ele nem estava no barco, falei até errado. Ele nem estava no barco, ele pegou Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmãos, tira essa ideia de que vai ser tudo... Vem cá, deixa... Gente, por favor, meu filho está aqui, ele ficou preocupado, vamos dar um abraço nele, joga uma toalhinha aqui nas costas dele. No mar, irmão, molhado, com vento batendo, onda. Por que tu duvidou, rapaz? Lá no Rio é assim. Ô, rapaz, por que tu duvidou? Tá de bobeira aí? Então, tira da ideia, irmãos, tira desse entendimento, desse Jesus, paz e amor, no sentido, eu não estou, por favor, hein? Olha aí. Não é que Jesus não seja amoroso, não é que ele não tenha cuidado, mas tira da ideia esse Jesus que não se importa com as nossas falhas, que não se importa com as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele está tão interessado que a gente ajuste, cresça, que ele corrige o tempo inteiro. Então, ele vai ensinar o povo, mais uma outra passagem mais para frente, que a gente usa muito Marcos 11, 23, ele usa também lá em Mateus 18, se eu não me engano. E ele fala compara o grão de mostarda, e ele fala, homens de pequena fé, se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, falasse para esse monte, erga-se daqui, vá acolá, assim aconteceria. Ou seja, ele aponta o tempo inteiro, vocês são homens de pequena fé, precisam desenvolver essa fé. Uma outra passagem, a passagem do barco, onde eles estão numa margem, ele fala, passemos para outra margem, ele está dormindo lá, o povo fica desesperado com a tempestade, com um clima ruim, o povo vai lá, acorda, ele repreende a tempestade, e ele fala, por que ficaram com medo, homens de pequena fé? Então entenda uma coisa, irmãos, não entre num caminho de querer adaptar a sua vida, ou adaptar o evangelho à sua vida. Nós precisamos entender que, para que a gente tenha sucesso pleno na nossa vida, a gente precisa nos adaptar ao estilo de vida que Deus quer. É dessa forma que a gente vai ter resultado, é mudando a nossa mente que a gente vai ter resultado. É entendendo e pensando as coisas lá do alto, é pensando como Deus pensa. Por isso que eu falei na quinta, e a gente sempre cita esse texto em Romanos 12, o apóstolo Paulo ele não pede, ele não fala se puder, ele roga. Pelas misericórdias de Deus, que transformeis a vossa mente, a gente precisa renovar a nossa mente. Você quer provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A gente precisa renovar a mente, a gente precisa não se conformar com esse século, não tomar a forma desse mundo, não achar as coisas que acontecem no mundo como normais. Porque senão a gente vai ficar ali, ó. Olha como é que Deus trata com Abraão, irmãos. Abraão recebe uma palavra e ele vai peregrinando até ao longo do tempo com uma promessa, seria pai de multidões. E na hora, naturalmente falando, ele olhava para si, esposa estéril, o tempo avançando. Aí Deus vai lá, muda o nome dele, deixa 2 sinais, um de dia e um de noite. A areia da terra e as estrelas do céu, para ele o tempo inteiro com a promessa na visão dele. Eu sou isso, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões. Aí você pode pensar assim, não, mas, irmãos, foram muitos anos. Foram muitos anos onde ele poderia até, provavelmente, ter sido até motivo de escárnio, de zombação, internamente com a equipe dele. Porque ele chegava lá, olha, é que, como a gente fala, né, hoje pra gente o nome, a gente escolhe só pela fonética, né? A gente acha o nome bonito e bota o nome. Às vezes a gente fala, nossa, significado lindo, mas depois que você já escolheu o nome.
Não é verdade? Muitas pessoas escolhem dessa forma, né? E aí, só que naquela época não, eles tinham sentido. Então, quando ele fala, olha, meu nome não é mais Abrão, mas Abraão, ele fala, eu quero que vocês me chamem de pai de multidões. Aí você chega para um camarada, imagina tu chegar, reúne a tua equipe, gente, ó, a partir de hoje meu nome não é mais Felipe, é pai de multidões. Aí os caras, mas nem filho ele tem, a esposa dele não pode ter filho, ele já está velhinho. Imagina, irmãos. E tá ali, ó, ano após ano, passando, o tempo passando, só ficando mais difícil. E ele lá, firme, dando glória a Deus. Como é que se dá glória a Deus numa situação dessa, irmãos? Cumprindo ali o princípio, irmãos. O corpo amortecido, o corpo já não correspondendo como deveria. A esposa também já idosa, já com um avançado de dias. E o milagre acontece. Mas o que houve primeiro? Mentalidade, irmãos. Porque se ele não acreditasse naquilo, ele primeiro não teria obedecido e segundo não teria tentado. Porque desde que mundo é mundo, filho só se faz de um jeito, a não ser Jesus. Amém? A única exceção é ele. Filho só se faz de um jeito. É ou não é verdade? Então, irmãos, ele acreditava naquilo. Então, o que eu quero te dizer? Nós vamos sempre precisar ajustar a nossa mentalidade. O que Deus falou para você? Que você vai ser um mega empresário. Se, pastor, não tenho 10 reais na minha conta hoje. Eu não sei nem como começar. Eu falei, meu irmão, se Deus falou, era o que você precisava. O resto é só você adequar a sua visão. Ó, vai vir um negócio top aí para você. Se prepara nisso aqui. Aí você está esperando o negócio acontecer para se preparar. Não é fé. Não é mentalidade que está querendo alguma coisa. Como eu falei, irmãos, existem muitos exageros lá com os coaches. De fato, muitos. Alguns absurdamente, como até o próprio pastor um deles. Mas uma coisa eles descobriram, irmãos, que é um princípio claro na palavra, que é isso que a gente está falando hoje. A chave está aqui, ó. Porque aqui já está resolvido, o espírito está resolvido. Agora a gente precisa trabalhar nossa mente. Para quê? Acreditar naquilo que a gente está lendo. Acreditar naquilo que a gente está ouvindo. Acreditar naquilo que a gente está percebendo. A chave está aqui. Então a gente precisa trabalhar para aqui está bem. Aqui está alinhado. Então os coaches, eles vão ali, ó. Você pode, você é o cara, você... e o pai e tal. E tem todos os exageros, é um absurdo, também concordo. Mas se você seguir aquilo ali, funciona. Sabe por quê? Porque você vai começar a praticar um princípio da palavra. Indiretamente. De você declarar aquilo que você crê. Então você vai declarando tudo que você... Tanto que você é próspero, que eu sou rei, que eu governo, eu isso, eu aquilo. E daqui a pouco você está governando mesmo. Você está, de fato, sendo próspero mesmo. Por quê? Confissão da palavra. Confissão de verdades que vão estabelecer o seu estilo de vida, o seu padrão de vida. Então, se recuse, irmãos, a viver aquém daquilo que Deus estabeleceu para você. Cada dia levante com um entendimento. Eu sou povo de Deus. Eu fui comprado por um alto preço. Eu não quero parte do evangelho, eu quero todo. Pai, me dá essa camisa nova aqui, me dá essa roupa, essas vestes novas aqui, porque eu quero tudo. Eu não quero parte, eu quero te agradar plenamente. Eu quero que o Senhor tenha orgulho de mim. Eu quero que o Senhor veja em mim alguém que o Senhor possa usar sem reservas. Irmãos, e cada vez mais que nós amadurecermos, cada vez mais que nós ajustarmos a nossa mentalidade, mais coisas o Senhor vai confiar a nós. Entenda, o povo não tinha condições de sair do Egito para a terra prometida. Eles precisavam mudar a mentalidade de escravo. A gente não consegue viver as promessas que a gente tem se a gente tiver a mentalidade de mundo ainda. A gente precisa romper com isso, desligar essas coisas. E conectar aquilo que Deus tem falado a nosso respeito. Então, não abra mão de princípios, não abra mão dos valores, não abra mão daquilo que Deus confiou a você. Amém? Fique de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música. Eu creio, irmãos, que nós vamos viver tempos onde, ao invés de a gente ficar dando volta em círculo,
em volta do lugar que a gente deve estar, a gente vai buscar cada vez mais a reta para chegar mais rápido, para chegar no melhor caminho. E para isso nós vamos ajustar coisas dentro de nós, valores distorcidos. Irmãos, entenda bem o que eu vou falar. Mesmo que você precisará ir contra conselhos de pessoas que você considera muito, pode ser até seu próprio pai, sua própria mãe, mas se estiver desalinhado à palavra, irmãos, fica com a palavra. Às vezes seu pai e sua mãe, eles vão te ensinar, vão ministrar, vão compartilhar com vocês daquilo que eles entendem que é importante. E não entenda mal, mas aquilo ali foi algo que foi ensinado a eles. É a forma como eles veem o mundo. Mas você tem um pai superior, alguém com uma visão mais ampla, com maior entendimento a seu respeito. Então se submete a ele. Ah, mas minha mãe falou, né, quando eu era criança, que eu nunca poderia viver trabalhar nessa área, porque não era bom para mim, porque não isso, aquilo. Mas você percebe aquela inspiração, faça isso, faça isso. Irmãos, vai lá e faz. Pastor, mas se você é maior de idade, irmão, você já está num ponto em que você não precisa mais. Não é desrespeitar, não é desonrar, mas é você entender quem é mais importante para você. Eu sei quem é mais importante para mim. Amo meu pai, amo minha mãe, os valorizo e honro tudo que eles falam para mim. Mas a partir do momento que eu olho para a palavra e vejo alguma coisa distorcida em relação ao que eles estão falando, eu sempre vou ficar com a palavra. Custe o que custar, doa o que doer. Porque eu sei que eu vou ser bem-sucedido. Pastor, como é que você sabe? Não só porque eu ouvi falar, não vi outra experiência, mas porque eu já vivi. Pela prática da palavra, princípios colocados em práticas, eu já colhi algumas promessas. Eu sei que funciona. Irmãos, tenham paciência também. Amadurecer não é de uma hora para outra. Sofia tem 6 anos, ela não está pronta para dirigir. Não adianta eu dar um carro para ela. Por mais que ela deseje, por mais que ela queira, ela precisa amadurecer, tem um tempo. Existem coisas que vão ser rápido, de fato, vamos amadurecer rápido em algumas coisas, mas tem outras que há necessidade de experiência tempo. Há necessidade sim de uma experiência de tempo, de vida, de prática, de constância. Ninguém é de uma hora para outra. Avalie bem, irmãos, todo mundo que cresce muito rápido sempre vai ter problema no meio do caminho. É algo que tem que ser gradativo, passo a passo, para que você alcance o objetivo final. Se você quiser pular etapas, você vai sofrer, porque tem coisas no meio do caminho que precisam ser carregadas. Há alguns anos atrás, na verdade eu nem era diretor do Rema, isso eu estava, acho que namorando Michela ainda. A gente começou a namorar em 2005, então deve ser 2006, 2007, nós casamos só em 2009. Eu recebi uma palavra de um profeta e ele falou assim para mim, ele falou assim, era um jovem e assim, eu sempre respeitei ele muito pelo estilo de vida dele, pela seriedade com que ele lidava com as coisas. E eu ouvi a palavra e guardei para poder discernir aquilo que eu estava ouvindo. E ele falou, olha, o Senhor vai colocar diante de você diversas chaves, com portas para você ir. E ele está te dando a oportunidade de escolher por qual porta você vai entrar. Todas elas vão dar no mesmo lugar, o resultado. Mas são portas diferentes que vão te preparar em áreas diferentes. E na hora eu não entendi muito bem. Eu falei, nossa, normalmente vai por essa aqui. É A, você escolhe A, né? E depois eu fui entender o que era. Em pouco tempo, eu recebi propostas, digamos assim, para trabalhar em diversas áreas dentro da igreja. Uma delas era ser líder de um grupo discipulado, outras diretor do Rema, outras, eu não me lembro agora, mas tinha uma outra que era não sei se era alguma coisa no departamento, enfim, não me lembro. E a orientação que eu tive naquela época foi assim, olha, em qualquer uma delas eu vou te treinar pelo que você precisa. Mas você vai escolher uma delas. E aí nessa você vai ser desenvolvido para aquilo que eu tenho lá para frente para você.
Então eu fui para o Rema, não fui líder discipulado, mas eu poderia ter ido, eu poderia chegar no mesmo lugar. Amém? Mas o que eu quero te dizer é isso? Quando eu olho para hoje e eu falo assim, nossa, fazia todo sentido aquele tempo. Naquela época eu não fazia ideia de que estaria aqui, que eu estaria pastoreando, eu ainda estava me achando no ministério. E aí eu olho para trás e vejo, olha só, Deus ainda me deu a condição de escolher, ver as oportunidades para que eu pudesse me desenvolver, para chegar no objetivo. Então, assim, o Rema, na verdade, para mim, na prática, ele foi um processo. Assim como o discipulado, ou outro departamento, poderia ser um processo. Então, às vezes, nós estamos no meio desse processo e achamos que esse processo é o ponto final. Você entende? E eu creio que para alguns aqui, você possa olhar e ver algumas coisas que vocês estão vivendo, que a gente possa estar vivendo, olhando como isso como um ponto final. Mas, na verdade, isso é só um processo de amadurecimento para um objetivo final. Você entende? Então, irmãos, discirna o tempo e o modo. Talvez você vai ter algumas orientações específicas que num primeiro momento você vai falar assim, poxa, mas eu fui chamado para pastor porque eu estou sendo responsabilizado, eu estou recebendo essa incumbência, essa proposta aqui da parte de Deus. É porque Deus quer te usar como uma vertente, possivelmente. Ele quer te preparar nessa área. E entenda, você nunca vai chegar num lugar sem estar servindo primeiro. Você precisa estar servindo, precisa estar envolvido. Então você serve, se envolve, cresce, se amadurece até que você chega no seu objetivo que Deus tem lá na frente para você, o seu chamado, digamos assim, por essência. Mas a fidelidade sua no processo é o que vai te conduzir ao resultado final. Então tenha esse discernimento. Saiba respeitar os processos, não se apavore, não se desespere. Tenha paciência de Caleb, não de Jó, de Caleb. Permaneceu firme com a promessa, agarrando. E na hora certa, Senhor, eu estou aqui, ó, fiel. Não vai levar 45 anos. Para ele foi necessário, por N motivos, tinha muitas coisas em jogo, digamos assim. Era um outro tempo, mas Deus tem um tempo certo para nossas vidas. E a gente precisa ter paciência para esse tempo de amadurecimento. É igual uma criança não vai chegar no ensino médio depois de ter passado o primeiro ano do ensino fundamental. São 9 anos. Existem coisas ao longo desses 9 anos que vão ser fundamental para o ensino médio. Literalmente fundamental. Senão você vai chegar lá defasado, com falta. E muitos de nós estamos queimando etapas. Porque recebeu uma instrução, sou pastor, sou evangelista, sou profeta, sou isso. E já quer estar aqui, ó. Só que tem um caminho. Respeita esse caminho, seja fiel nesse caminho. Amém? Feche seus olhos. Deixa mais. A Eva vai estar. Hoje nós vamos ter a nossa ceia. Vamos cear. Amém?